bom dia a todos. Então, só para me apresentar um pouquinho aqui, eu cresci aqui, nessa igreja, era no outro prédio, mas sempre ia na igreja aqui em Campo Bom, desde que eu me lembro, assim. Eu me mudei, saí de casa quando eu tinha 18 anos para estudar no Palavra da Vida lá na Hungria. Fiquei 2 anos lá, aí 2 anos na República Tcheca como missionário também. E agora eu moro nos Estados Unidos com a minha esposa. A gente se mudou para o estado da Virgínia, onde eu trabalho e estou fazendo meu mestrado em divindade agora, fazendo seminário lá. O nome do seminário é Seminário Expositores, ou Expositor Seminary, que é lá em Lynchburg, que é uma cidade mais ou menos 3 horas de Washington, capital dos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Então, esse é um pouquinho aqui de onde eu tenho ido, o que eu tenho feito. Mas vamos começar aqui hoje, então, e como eu disse, é um prazer poder estar aqui de volta na igreja onde eu cresci e poder trazer a mensagem para vocês, a palavra de Deus hoje. O livro que a gente vai abrir hoje é Efésios, capítulo 1. E a gente vai focar nos versículos de 7 a 10, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 3 até o versículo 10. Então, se você tem sua Bíblia, abre comigo em Efésios, capítulo 1. E aqui Paulo fala: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora os versículos que a gente vai estar focando essa manhã. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O livro de Efésios é um livro muito querido para mim, um dos meus livros favoritos. Eu sei que a gente não pode ter favoritos, que nem filho, não pode ter um favorito, mas o livro de Efésios é um dos meus favoritos da Bíblia, porque Paulo, na primeira metade de Efésios, ele ensina muita doutrina e o Evangelho. E na segunda parte, ele nos mostra como viver isso praticamente na vida da igreja. Então, a passagem de hoje, os versículos de hoje, de 7 a 10, vai falar sobre a redenção pelo sangue de Cristo. É o tema central dado pelo apóstolo Paulo no começo do versículo, quando a gente lê ali no versículo 7, no qual temos a redenção. Nada do que temos como cristãos, isso é o que Paulo ensina, é de nós mesmos, ou seja, pertence a nós, ou são intrinsecamente nossos em termos de bênçãos espirituais. Tudo que a gente tem como cristãos pertencem a Cristo, e é por estarmos em Cristo, é por Deus nos colocar na salvação em Cristo, como corpo de Cristo, que agora todas essas riquezas, as riquezas de Cristo, as bênçãos espirituais são nossas também. Então elas pertencem a gente porque a gente está em Cristo. A gente foi escolhido antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do Pai, como a gente leu ali de versículos 3 a 6 desse capítulo. E agora é pela obra de Cristo que a gente tem essa redenção. Então, é isso que essa passagem se trata, versículos de 7 a 10, sobre a redenção, a obra da redenção alcançada pelo Deus Filho e seu sacrifício vicário, ou sacrifício substituto na cruz. Agora, essa palavra redenção, ela no grego tem a ideia de comprar algo de volta, ou de liberar um escravo por pagamento. Até uma ideia assim de pagar uma fiança para um criminoso. O apóstolo fala que a gente tem essa redenção se referindo aos eleitos de Deus, os santos da igreja, Essa carta ele escreveu para a igreja de Éfeso, então ele fala que a gente tem essa redenção. Nós fomos feitos livres por pagamento de um preço, de uma dívida. Então a pergunta que eu tenho para propor hoje de manhã é: do que a gente foi livrado e qual foi esse preço? Se a gente tem essa redenção, se a gente foi livrado por meio de um pagamento, qual que foi o preço? Qual que era esse pagamento? E qual era a nossa dívida? A gente pode ver a resposta dessa primeira pergunta no versículo, onde Paulo iguala a redenção com a remissão dos pecados. Lendo de novo aqui no versículo 7, ele fala: no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo, nós temos o cancelamento dos nossos antecedentes criminais diante de Deus. A fiança foi paga e nós estamos livres por meio do sangue de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus fala: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Paulo também fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também o apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aí depois no capítulo 3, versículo 4, ele também vai falar que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então a gente vê pelo testemunho das Escrituras que o pecado ele é universal, que o pecado ele é a transgressão da lei santa de Deus. Todas as pessoas do mundo são como um criminoso, com uma longa lista de crimes, de antecedentes criminais, em frente ao juiz de toda a terra. Toda vez que a gente mente, odiamos, cobiçamos, fofocamos, roubamos, a gente está transgredindo a lei de Deus dada a nós. Nós somos naturalmente rebeldes diante de Deus, um Deus santo. E a ira divina queima contra o pecado por causa dessa rebelião. Abre comigo no Salmo 7, versículos de 11 a 13. Salmo 7, versículos de 11 a 13. O salmista fala: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Isso é uma descrição da ira divina contra o pecado, contra o pecador. Essa ira, ela é ilustrada nas Escrituras muitas vezes como um cálice, o cálice da ira de Deus. Vocês já devem ter lido um versículo que fala sobre o cálice. Por exemplo, em Salmo 75, abre comigo em Salmo 75. Salmo 75, versículo 8. O salmista fala: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-nos até as escórias, todos os ímpios da terra. Jeremias 25, 15, outro exemplo. Ele fala: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para meio deles. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber de todas as nações a quais o Senhor tinha me enviado. Então a gente vê essa ilustração da ira divina como um cálice. Cada pecado que a gente comete é uma gota a mais que vai enchendo esse cálice. Mas Deus, ele é um Deus paciente, o cálice dele é bem grande. Cabe muita coisa nesse cálice. Mas ele promete que um dia esse cálice vai encher até a borda. E ele vai derramar toda a sua ira e julgamento no pecador. Abre comigo em Apocalipse 14, versículos de 9 a 10. Apocalipse 14, versículos de 9 a 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então ele promete que um dia esse cálice ele vai se encher até o limite e a ira dele vai ser derramada no pecador. Ele fala em Hebreus, não precisa abrir comigo, mas o autor de Hebreus fala que, pois conhecemos aquele que disse:
minha é a vingança, desculpa, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível mesmo no dia que vai ser quando Deus derramar a sua ira, o seu cálice no pecador. Mas nele, irmãos, a gente foi libertado. Nele nós temos a redenção, como Paulo fala aqui no versículo 7. O preço foi pago. Em Romanos 5:9, Paulo fala, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A salvação de Cristo não é um pagamento de resgate para o diabo, como se Satanás tivesse nos sequestrado e agora Cristo pagou o resgate. Eu sei que tem muitas igrejas por aí que vão ensinar essa versão do Evangelho, mas ela não é biblicamente correta. Em Cristo Jesus, nós somos salvos da ira de Deus, que é a punição dos nossos pecados. Na cruz, Deus nos salva dele mesmo, por meio de Cristo. Mas talvez alguém pergunte, então, qual que é o motivo da cruz? Se Deus está nos salvando dele mesmo, por que ele não pode simplesmente perdoar e esquecer os nossos pecados? Por que a cruz? Por que mandar Jesus, o Filho, para sofrer na cruz pelo nosso pecado? Bom, é porque Deus não pode fazer isso. Ele não pode simplesmente esquecer e perdoar os nossos pecados sem o seu devido preço ser pago. O pecado precisa um devido pagamento. Ele não seria justo se ele simplesmente absolvesse os nossos pecados. Existem algumas pessoas que, mentindo a elas mesmas para trazer paz às suas mentes, apaziguar suas mentes, eles apelam para o amor de Deus. Deus é um Deus de amor. Ele não faria isso, não traria ira ao pecador, assim como a Bíblia fala. Mas eles apelam tanto ao amor de Deus que esquecem a justiça de Deus. A justiça divina aqui também é parte da natureza de Deus. Eles acreditam que Deus é somente amor e não puniria os pecadores dessa forma. Mas aí eu pergunto, qual juiz que aqui na terra, se um criminal, um criminoso, tivesse cometido um crime, por exemplo, homicídio, assassinato, absolveria o criminoso sem devido pagamento pelo crime? Talvez um juiz corrupto faria isso. Mas se nenhum juiz justo aqui na terra não deixa um criminoso sair livre sem o devido preço pelo seu crime ser pago, quanto mais o juiz de toda a terra não daria a sentença que o pecador merece por transgredir a sua lei. Abraão perguntou, quando ele estava clamando por Sodoma e Gomorra, longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso em Gênesis 18, 25. O amor de Deus é para o seu Filho amado e para os seus santos, porque eles são um com o Filho. De novo, tudo que temos é porque nós somos um com Cristo. Nós somos salvos, somos redimidos, somos parte do corpo de Cristo. Deus ama o seu Filho e Ele agora nos ama porque nós somos um com o seu Filho. Só temos o amor de Deus porque fomos colocados em Cristo e o Pai ama o seu Filho. Não seria amável da parte do Pai não punir aqueles que atacaram o seu Filho e os seus santos, não trazer justiça. Portanto, a gente vê que o amor de Deus exige a punição dos pecados. É muito pelo contrário do que algumas pessoas acreditam. O amor de Deus não traria a punição dos pecados. Mas a gente vê que, na verdade, o amor de Deus para com seu Filho exige que o pecador seja punido. Ele não seria justo se ele simplesmente ignorasse os nossos pecados. Para que ele pudesse ser justo e justificador, Cristo, a nossa redenção, foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Abrem comigo em Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Paulo fala, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus, ele é justo, ele se mantém justo, e ele também é o justificador por ter enviado Cristo para a nossa redenção. Assim como a serpente foi erguida no deserto por Moisés, para que os israelitas que olhassem a serpente erguida fossem curados das suas doenças, Jesus foi erguido para todo aquele que olhe para Cristo e tenha fé, possa ter vida eterna. Mas a pergunta então, qual foi o custo dessa redenção? Qual foi o preço que Jesus pagou, que deveria ter sido pago por nós? A resposta também está na nossa passagem de hoje, Efésios capítulo 1. Presta atenção na preposição pelo, ali no versículo 7, no qual temos a redenção pelo, aí seguida por seu sangue. Essa preposição pelo indica o modo ou o meio pelo qual Deus realizou essa obra. O custo foi o seu sangue. Nós temos a redenção pelo seu sangue. Quando a Bíblia fala de sangue, tem a ver muito mais do que esse líquido vermelho que corre nas nossas veias, né? A Bíblia, quando fala de sangue, tem a ver com vida. Significa vida, representa vida. Olha comigo no livro de Levítico, capítulo 17. Levítico 17. A gente vai ler a partir do versículo 10. Levítico capítulo 17, versículo 10. Fala: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porque quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E aí no versículo 14, um pouquinho mais abaixo, ele fala: portanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Qualquer um que comer será eliminado. Então a gente vê aqui que a vida representa, o sangue representa a vida. Quando Paulo escreve sobre a redenção pelo seu sangue, significa que a redenção custou a vida. Custou a vida de Cristo. Esse é o preço que precisava ser pago pelos nossos pecados. Esse preço já tinha sido estabelecido em Gênesis, quando Deus falando da árvore do conhecimento do bem e do mal: no dia que comeres dela, morrerás. Esse é o preço que tinha sido estabelecido em Gênesis já, por Deus. E a gente vê pela história do povo de Deus, pelo sistema sacrificial, o lembrete dessa realidade constante. Quando o israelita olhava o boi, ou o cordeiro, ou o bode sendo abatido na frente dele por um sacerdote que parecia mais um açougueiro do que um sacerdote, isso era um lembrete de que o animal estava recebendo o que ele mesmo deveria receber pelos pecados que ele tinha cometido. O israelita pensava: deveria ser eu sendo abatido pelos meus pecados. A pena de morte é a única pena do pecado. Em Romanos 6:23, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas como pode alguém, então, pagar por um pecado que eu cometi? Pagar a minha dívida. Isso é o que a gente chama da expiação, ou do sacrifício substitutivo de Jesus. Essa ideia de substituição já era um conceito conhecido no Antigo Testamento. Volta comigo para o livro de Levítico, capítulo 16. Levítico capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 10. A partir do versículo 7, vamos lá. Essa ideia de substituição, então, já era conhecida pelo povo de Deus. Aqui em Levítico 16, é a prescrição sobre o dia da expiação para o povo de Israel. Naquele dia, o sumo sacerdote, ele oferecia 2 bodes diante de Deus, apresentava os 2 bodes diante de Deus. E presta atenção o que acontece com estes bodes. O primeiro, então, a partir do versículo 7, Levítico 16,
versículo 7. Ele fala: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte será o bode emissário. Será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então eles tinham 2 bodes que o sumo sacerdote apresentava. Eles jogavam sorte, como se fosse jogar dados, né? Jogavam sorte para ver qual queria ser o bode emissário e qual que ia ser o bode do sacrifício. E aí, então, continuando no versículo 15 do mesmo capítulo, ele fala: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os pecados. Da mesma forma fará pela tenda da congregação, que está no meio deles, que está com eles no meio das suas impurezas. Então o primeiro bode ele era para ser abatido pelos pecados do povo. O sumo sacerdote então pegava esse sangue do bode e ele aspergia, ou ele respingava no propiciatório. Ele entrava no Santo dos Santos, onde Deus habitava. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Em cima da arca, a glória de Deus habitava. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Isso que é o propiciatório. Embaixo do propiciatório, tenta visualizar isso comigo. Embaixo do propiciatório, ou dentro da arca, estava a lei quebrada de Deus. Quando Moisés recebeu a lei de Deus a primeira vez e ele voltou da montanha e viu o povo em idolatria, ele derruba as placas, as tábuas de pedra e quebra. Essas tábuas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Então, estava a lei quebrada dentro da arca, o propiciatório, que é a tampa da arca, e a glória de Deus. Então, o sumo sacerdote pegava o sangue desse bode e espingava entre a glória de Deus e a lei quebrada, no Santo dos Santos, fazendo propiciação. Ele simbolizava a vida que era derramado entre a glória de Deus e a lei quebrada, fazendo propiciação. Da mesma forma que esse bode era oferecido como um substituto pelo povo de Deus, e o sangue era derramado, apaziguando a ira de Deus, trazendo paz para o povo. Jesus Cristo, um sacrifício muito melhor, derramou o seu próprio sangue para nos cobrir diante de Deus. Os que quebraram a lei, nós, Jesus, derrama o sangue dele sobre nós, entre nós e a glória de Deus, para nos cobrir. Ele é o nosso mediador. Nós somente podemos se aproximar de Deus, do trono de Deus, porque Jesus se apresenta perfeito diante de Deus, entre nós e Deus. Quando Deus olha para a gente, assim como a glória de Deus refletia na tampa da arca, no sangue derramado, Deus olha para a gente, Ele vê o sangue de Jesus Cristo derramado. E é por isso que a gente pode aproximar o trono de Deus. O bode da expiação era uma figura do que Jesus faria pelo seu povo. O próprio sangue daquele bode não salvou os seus pecados, não salvou o povo dos seus pecados. Era a fé na promessa da redenção que iria vir, que salvava o povo de Israel. Os crentes do Antigo Testamento também eram salvos somente pela fé como nós somos salvos. Eles tinham fé na esperança de que Deus um dia iria mandar aquele que morreria pelos seus pecados, que providenciaria essa propiciação. A gente olha para trás, eles olhavam para frente, a gente olha para trás pelo sacrifício que já foi oferecido por Jesus. Alguns dizem que os crentes do Antigo Testamento eram salvos no crédito e a gente é salvo no débito, né? A gente olha para trás e eles olhavam para frente esperando com fé. Eles tinham fé esperando por esse sacrifício perfeito. Na cruz, o nosso Senhor Jesus tomou sobre si a ira de Deus em nosso nome. Ele, sendo sem pecado, era o único qualificado que poderia fazer essa obra. Ele até pergunta retoricamente para os seus discípulos em Mateus 20, 22, podeis beber o cálice que estou para beber? Jesus conhecia a severidade desse cálice, da ira de Deus, e a amargura que era de beber dele. É por isso que ele pede ao Pai, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero,
e sim como o que tu queres. Esse cálice estava cheio da ira de Deus, devido aos seus pecados e os meus. Cada pecado que a gente comete é uma gota dentro desse cálice da ira, reservado para nós. Mas o Senhor Jesus veio e bebeu tudo, até a última gota. Ele tomou o cálice da ira para que nós não precisássemos tomar. Isso é que a Bíblia chama de propiciação. Ele foi julgado como pecador no nosso lugar, mesmo não tendo pecado algum, e apaziguou a ira de Deus no nosso lugar, no lugar do seu povo escolhido como eleitos. Agora, o segundo bode do dia da expiação era o bode emissário. Continuando em Levítico 16, a partir do versículo 20, Levítico 16, capítulo 16, versículo 20, ele fala: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, com o primeiro bode, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. O sumo sacerdote pegava então esse segundo bode no dia da expiação. Ele colocava as mãos na cabeça do bode e ele simbolicamente transferia os pecados do povo para aquele bode. E esse bode então era levado para o deserto, longe do povo de Israel, longe da glória de Deus, onde Deus habitava no meio do seu povo, e era deixado no deserto. Isso também simbolizava a obra que Cristo faria com os pecados do seu povo amado, da sua igreja, levando os pecados deles longe deles, né? Levando os nossos pecados longe de nós. Assim como o autor de Hebreus fala em Hebreus 10, a partir do versículo 1. Abre comigo em Hebreus 10, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados de todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então a gente vê aqui que o autor de Hebreus, lembrando desse sistema sacrificial do Antigo Testamento, fala que esses bodes que eram oferecidos ano após ano, nunca eles mesmos poderiam ser oferecidos como um pagamento devido ao pecado. Porque o preço, o salário do pecado é a morte, é a vida do pecador. Jesus, como sendo o sacrifício perfeito, sem pecado, ele se ofereceu no lugar do pecador. O salmista fala em Salmo 103, versículo 12, como o Oriente se distancia do Ocidente,
Assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa é a obra da expiação de Deus. Ele faz propiciação pelo seu povo, expiação. Ele paga o preço e ele leva longe os nossos pecados de nós. O nosso Senhor veio para nos redimir e remover os nossos pecados. Ele efetivamente pagou pelos pecados do seu povo. A expiação que ele fez foi eficaz. Historicamente, existe um debate na igreja sobre a extensão da expiação de Cristo. A pergunta que esse debate tenta resolver é: por quem Cristo morreu? Por quem Jesus morreu? Ele morreu por todas as pessoas que já existiram na Terra sem exceção? Ou ele morreu por um grupo específico de pessoas? Essa pergunta em si mesma já causa muita controvérsia na igreja. E especulação, e dissensão, e brigas, e discussão. A gente tem que lembrar que a gente não pode ser carregado por emoção, mas a nossa doutrina precisa ser biblicamente baseada e fluindo logicamente de toda a revelação divina. Mas para responder essa pergunta, a gente precisa primeiramente responder uma outra pergunta, para que tudo seja entendido claramente e devidamente. A pergunta que a gente precisa responder primeiro é: o que Cristo alcançou na cruz? Qual foi exatamente a obra dele? Porque quando a gente entende exatamente essa obra, a primeira pergunta se responde por ela mesma. O ensino bíblico, nesse debate histórico, é que Cristo efetivamente, presta atenção nas palavras que eu estou usando, efetivamente é a primeira que a gente tem que prestar atenção, fez um pagamento pelos pecados e atualmente apaziguou a ira de Deus no lugar dos eleitos de Deus, e somente no lugar deles. As mesmas pessoas que o Pai escolheu, em Efésios 1, versículos de 3 a 6, antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis, o Filho agora pela sua morte substitutiva, os faz justos e aceitáveis de acordo com o plano divino. Os mesmos que foram escolhidos pelo Pai são também comprados por Cristo. Essa ideia, talvez alguns já ouviram falar, é chamada de calvinismo na história da igreja. Em oposição a essa ideia, está o ensino que Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção, que já existiram na Terra. Esse ensino é conhecido como arminianismo. Ele ensina que na redenção de Cristo, em última análise, o homem que decide se os benefícios da obra de Cristo são aplicados a ele. Em outras palavras, arminianismo ensina que Cristo não morreu efetivamente, ele não veio e efetivamente completou a obra que ele era para ter completado. Ou atualmente pagou pelos pecados, mas foi uma obra potencial, ele potencialmente ou hipoteticamente, eu sei que são palavras meio grandes, pagou pelo preço dos pecados. A grande diferença aqui está entre eficácia e potencialidade. No modelo calvinista, o nosso Senhor derrama o seu sangue com a certeza na redenção dos seus escolhidos, os escolhidos do Pai. No modelo arminiano, Cristo derrama o seu sangue na esperança de que alguns seriam salvos, mas sem certeza alguma, na real. Um modo exalta a soberania de Deus na salvação e outro exalta o livre-arbítrio do homem. Eu acredito que a base bíblica é o suficiente para derrubar o ensino do arminianismo. E ele já foi derrubado, em fato, no século XVII, quando as igrejas protestantes da Europa se uniram, o que hoje é a Holanda, no Sínodo de Dort, e arminianismo foi declarado uma heresia no século XVII. Era a intenção do nosso Senhor realmente pagar pelos pecados. A gente pode ver isso simbolizado no sistema sacrificial, como a gente já viu aqui no livro de Levítico. A gente vê que é profetizado pelos profetas. Por exemplo, abre comigo em Isaías 53, versículo 10 a 11. Isaías 53, versículos de 10 a 11. O profeta fala: todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Então a gente vê aqui que o servo de Deus, aqui como Isaías fala no capítulo 53, ele tem essa certeza, ele vai ver o fruto penoso do trabalho dele. Ele não só tem uma esperança, esperando que o trabalho dele dê algum fruto, a obra de Cristo dê algum fruto, mas ele vai ver com essa certeza, com conhecimento certo, que Deus trará a ele o seu povo escolhido, e ele carregou as iniquidades do seu povo. A gente também vê na oração do nosso Senhor, pelos seus eleitos, em João 17, não precisa abrir, mas Jesus fala em João 17 que ele está orando por aquele que tu me deste, falando ao Pai. Eu oro por aqueles que tu me destes, não pelo mundo. Esse é o povo eleito de Deus, o povo amado, a sua igreja, a sua noiva. Eu não consigo enfatizar essa verdade o suficiente. O preço foi pago em cheio. Não existe potencialidade, não é hipoteticamente, foi pago efetivamente. Jesus é a nossa propiciação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Nele nós temos a redenção, o perdão das nossas ofensas. Ele cumpriu isso na cruz e nos comprou por um alto preço. E esse preço foi a sua vida. Na cruz, Deus paga em nosso nome o preço que Ele mesmo exigiu. A gente vê também, voltando à nossa passagem, que a redenção de Deus é segundo as riquezas da sua graça. Eu vou ler de novo aqui a partir do versículo 7, em Efésios 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Literalmente, de acordo com as riquezas de sua graça. O quão rico é Cristo? Ele é o único possuidor, dono de tudo no mundo. Ele tem uma riqueza infinita. A única maneira de nós nos livrarmos da nossa dívida infinita é se um Deus infinito, movido por uma graça infinita, pagasse o preço infinito. E eu estou convencido de que se a gente vai olhar por toda a eternidade para a cruz, e a gente nunca vai compreender totalmente a profundidade dela. O autor da vida morrendo, a luz do mundo coberta em trevas, em escuridão. Essa é a obra de Deus, a obra de Cristo que Ele veio nos trazer, a redenção pelo seu sangue, e ela é uma certeza. Continuando então na nossa passagem, para terminar o nosso tempo hoje aqui, eu quero ver aqui de versículos 9 a 10 também, brevemente. Paulo fala, a partir do versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus, ele tem um objetivo final por meio da redenção em Cristo. Ele está glorificando o seu nome e colocando todas as coisas em união com Cristo. Essa é a vontade de Deus revelada através de nós em Cristo. A história da redenção de Gênesis a Apocalipse é a história de Deus restaurando uma criação rebelde em Cristo. Esse é o tema principal dessa carta de Efésios, a união final em Cristo. A queda trouxe desunião e facções ao mundo. A divisão é uma das maiores armas de Satanás. Existe uma técnica antiga, um lema de guerra, que foi usado na Grécia Antiga, foi usado por Júlio César, foi usado por Napoleão, e ainda na real é em uso hoje, de algum modo. É uma frase em latim que fala divide et impera, que significa dividir para governar ou dividir para conquistar. Vocês já devem ter ouvido, né, essa frase. A gente foi separado não apenas do nosso Criador, mas uns dos outros. Dia após dia a gente vê mais e mais facções sendo criadas em guerra. A gente vê como o mundo está hoje em dia dividido. Mesmo na igreja a gente vê divisões sobre coisas seculares que não deveriam dividir a igreja. Um parêntese que eu quero acrescentar aqui é que divisão em si não é sempre ruim. A divisão sobre assuntos não negociáveis na igreja, divisão em doutrina, ela é boa muitas vezes. Ela purifica a igreja e separa os verdadeiros crentes dos falsos convertidos. A própria reforma protestante, ela trouxe uma grande divisão que a gente vê hoje, que é entre os protestantes e os católicos.
Essa reforma dividiu aqueles que acreditavam nas 5 solas da reforma, que a salvação era somente pela graça, somente pela fé, conforme revelado somente nas Escrituras, somente em Cristo e para a glória de Deus somente, que são os protestantes. Dividiu daqueles que defendiam a infalibilidade do Papa, a autoridade da Igreja e a salvação por meio de sacramentos. Essa é uma divisão boa, por isso que eu quero acrescentar esse parênteses aqui. Divisão nem é sempre ruim. Mas o nosso maior problema, o nosso grande problema é a divisão entre o homem e o seu Criador causada pelo pecado. O homem, ele procurou os seus próprios caminhos longe de Deus. Todos nós, todos os homens, nos desviamos juntos, como diz o salmista, Salmo 15. Nós nos tornamos corruptos e não há ninguém que busque a Deus. Como o profeta Isaías proclama, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Deus propôs nele, isso é em Cristo, Jesus, nosso Senhor, unir todas as coisas em Jesus. Toda a dor causada pela separação cessou para aqueles que foram trazidos a Cristo, para os crentes, para a sua igreja. A gente tem uma salvação muito grande, um Salvador gracioso. Como a gente vê depois, mais adiante, em Efésios, no capítulo 4, essa unidade, Paulo vai falar, essa unidade que a gente tem com Cristo deve nos levar a buscar e lutar por uma unidade na igreja, porque a gente foi unido com Cristo, agora a nossa missão é ser unidos como o corpo de Cristo. E aí Paulo termina aqui falando que na dispensação da plenitude dos tempos, eu vou ler de novo aqui do versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Naquele dia glorioso, quando Jesus voltar, quando o nosso Rei retornará para reinar, todas as coisas serão unidas sobre o seu governo. A criação vai ser restaurada à sua configuração original. Vai ser literalmente paraíso na terra. Quando as coisas do céu e da terra estiverem unidas finalmente em Cristo. Essa é a esperança que a gente vive como igreja. Naquele dia glorioso, na dispensação da plenitude dos tempos. Para terminar, abre comigo em Apocalipse, capítulo 21. Aqui João fala daquele dia, como ele viu, ele foi dado uma visão pelo Senhor, que é o livro de Apocalipse, a revelação. E no capítulo 21 de Apocalipse, João fala, Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E você estará lá, meu amado, se você é mesmo realmente crente em Cristo Jesus. Nós temos essa herança, essa certeza garantida. Será um dia glorioso, uma promessa de grande conforto em tempos de tribulação, tempos de dificuldade na vida, essa promessa que Cristo nos dá. Cristo Jesus pagou por os nossos pecados. Ele nos uniu com Deus. E um dia Cristo Jesus voltará no momento certo para trazer a salvação final dos seus eleitos. E essa não é uma salvação da penalidade do pecado, essa salvação final, porque isso ele já providenciou na cruz.
mas é finalmente uma salvação final da presença do pecado. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos pelo Cordeiro de Deus que foi enviado, santo, irrepreensível. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz para nos cobrir. Para que quando tu olhe para o pecador, Deus, o que tu vê é o Teu Filho amado, e é por estarmos nele que temos todas as bênçãos espirituais. Obrigado, Deus, porque tu não contou como para nós mesmos os nossos pecados, mas Cristo os levou na cruz. E tu nos conta, Senhor, como santos e justos. E essa não é uma justiça que vem de nós, não é uma santidade que vem de nós, mas é uma justiça de Cristo e a sua obediência à palavra, sua obediência a Deus. A justiça dele foi contada como nós. Os nossos pecados foram contados como dele. Obrigado por essa obra da redenção. Obrigado pelo sangue de Cristo derramado por nós. E em nome desse Teu Filho amado que a gente ora. Amém. Obrigado a todos.